Olá pessoal, eu sou o Renato Martins, professor de Biologia. Estamos aqui no Zap do Fera, deixando o Enem na sua mão. Hoje vamos resolver a questão 8 do simulado de Ciências da Natureza, uma questão que gerou uma certa dificuldade para os alunos. Vamos lá. Louco por um saleiro, sal foi uma das primeiras palavras que o garoto aprendeu a falar, antes de completar 1 ano de idade. Quando conseguiu caminhar com as próprias pernas, passou a revirar os armários da cozinha em busca de tudo que fosse salgado e, sempre que podia, atacava o saleiro. Aos 3 anos e meio, por causa da suspeita de puberdade precoce, o menino foi internado no hospital. Vamos lá. O apetite por sal da criança, cujo relato tornou-se clássico na história da medicina, era causado por um desequilíbrio endócrino. Após a sua morte, descobriu-se que a criança apresentava uma deficiência na produção de... Então vamos falar um pouquinho a respeito dos hormônios, sistema endócrino, e logicamente da importância do sódio para a regulação da pressão, porque essa questão ela tem tudo a ver com, além de endocrinologia, ela tem tudo a ver com regulação da pressão arterial. Então vamos lá. Primeiro ponto, vamos considerar aqui um vaso sanguíneo e a quantidade de fluidos que se encontra dentro desse vaso. Se a quantidade de fluidos que esteja dentro do vaso é pequena, nós teremos uma diminuição do que nós chamamos de volemia. O que é a volemia? É o volume de sangue. Uma vez que a gente tem uma menor volemia, a gente também tem uma menor pressão. Bom, quem sente essa pressão, quem percebe essa pressão com facilidade é o hipotálamo, uma área do nosso cérebro. No entanto, o sangue ele passa muito comumente pelos rins. Logo, os rins irão perceber essa variação na pressão arterial, na pressão sanguínea. E aí teremos uma baixa perfusão renal. Renato, o que é perfusão? Perfusão trata-se da quantidade de sangue que chega a um determinado órgão. A perfusão renal, portanto, será diminuída, uma vez que a pressão também estará baixa. Então, uma vez que a pressão do sangue chegando aos rins diminui, os rins começam a produzir uma substância chamada renina. A renina tem um papel muito importante como enzima, por quê? Porque ela catalisa uma reação química de conversão de um composto chamado angiotensinogênio, que é produzido no fígado. Então temos aqui o fígado capaz de produzir o angiotensinogênio, o qual é convertido em angiotensina 1. Angiotensina 1. Essa conversão ocorre por meio da enzima renina. A angiotensina 1 será convertida em angiotensina 2. Angiotensina 2. Essa conversão é feita por uma outra enzima chamada ECA, enzima conversora de angiotensina. A ECA é uma enzima produzida no tecido pulmonar. Então a gente está percebendo aqui a importância de vários sistemas interagindo aí para a regulação da pressão arterial. Chegamos num ponto muito importante, angiotensina 1. O que ela faz? Perdão, angiotensina 2. Angiotensina 2, o que ela faz? Ela vai estimular, primeiramente, uma região do cérebro chamada hipotálamo. O que o hipotálamo faz? Ele passa a produzir um hormônio chamado ADH, que é o hormônio antidiurético. O que é diurese? Diurese é basicamente a produção de urina, o ato de urinar. E aí, como o hormônio é antidiurético, ele vai dificultar uma produção exagerada de urina. Logo, a água que estava presente na urina, ela volta para o sangue. Então, função do ADH, estimular a reabsorção de água nos rins. Se a água que estava nos rins volta ao sangue, o que acontece? O vaso sanguíneo ele vai ter mais fluido dentro do sangue. Então eu vou ter um aumento da volemia, um aumento do volume sanguíneo. Eu tenho mais fluido exercendo pressão na parede do vaso. Então isso estimula o aumento também da pressão arterial, uma forma de controlar. Além disso, um ponto importante também é a atividade da angiotensina 2 na produção da aldosterona. Como assim? A angiotensina 2 ela vai estimular o córtex de uma glândula chamada adrenal. Adrenal porque fica sobre os rins, adrenal ou suprarrenal. Então temos aqui o rim, temos aqui a glândula adrenal
e ela tem uma região medular, uma região mais interna, e ela tem uma região cortical. A palavra córtex vem do grego, significa casca, portanto, região mais externa. O córtex da adrenal é responsável pela produção do hormônio aldosterona. O que a aldosterona faz? A aldosterona estimula a reabsorção de sódio nos rins. A partir do momento que o sódio é reabsorvido nos rins, o que vai acontecer? Vamos imaginar aqui, ó, um íon sódio, ele é polar, né, ele tem uma carga positiva, as moléculas de água são polares também e começam a interagir com o sódio. Então, quanto mais sódio eu tiver no sangue, mais fácil da água chegar para tentar dissolver esse íon, interagir com esse íon, um processo chamado de hidratação iônica. Logo, eu tenho agora um aumento da concentração de sódio no sangue, aumento da quantidade de água no sangue, aumentando a volemia, aumentando a pressão arterial, regulando a pressão que uma vez se encontrava inicialmente baixa, assim também como a volemia. Só um detalhe bem curioso, né, que a gente poderia observar no Enem, seria a regulação da pressão arterial através de medicamentos, como por exemplo o captopril. O que o captopril faz? O captopril ele diminui a pressão arterial de que forma? Ele é um inibidor, ele age inibindo a enzima ECA, enzima conversora de angiotensina, fazendo com que esse mecanismo aqui seja bloqueado e não tenhamos o aumento da pressão arterial desencadeado pela produção de ADH e produção de aldosterona. Mas, Renato, o que a aldosterona tem a ver com a puberdade precoce? Vamos lá, a aldosterona, esse hormônio, ele é um hormônio corticoide. Corticoide porque ele vem do córtex da adrenal e esse termo oide, né, vem de esteroide, ou seja, ele é derivado do colesterol. A partir do momento que a criança ela tem dificuldade de produzir o hormônio aldosterona, a partir do momento que ela tem a dificuldade de produzir a aldosterona pelas glândulas adrenais, o colesterol, que não é metabolizado nessa glândula, ele passará a ser utilizado em outras vias metabólicas, como por exemplo na produção de hormônios sexuais, o que vai desencadear na criança a puberdade precoce. Portanto, a alternativa correta, letra A. Biologia no Zap do Fera, deixando o Enem na sua mão. Eu sou o professor Renato Martins, estou aqui para ajudá-lo com biologia. Um grande abraço e até a próxima.